Boa tarde a todas e todos que nos assistem neste podcast Conversa sobre a Controvérsia, que é feito pela Turma Nacional de Uniformização, né? Hoje, nesta edição, nós vamos tratar do tema 327 dos representativos de controvérsia, né, que é da relatoria da juíza federal Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, que está aqui conosco, e a quem eu dou aqui as boas-vindas, agradecendo, Luciana, a sua disponibilidade de vir compartilhar um pouco sobre este tema 327, que é tão relevante dentro da jurisprudência da TNU e também, principalmente em matéria previdenciária, né? Então, Luciana, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre esse tema 327, o que foi discutido nele, o que foi decidido. Bem, é um prazer enorme, Odilon, estar aqui conversando sobre esse tema. Foi bastante desafiador, né, trabalhar nessa temática. Parabenizar também pela iniciativa da TNU, hoje aí coordenada, presidida por você, né, o decano da TNU. Dizer que para mim é uma grande alegria, uma grande honra a gente estar abordando esse tema. E esse tema ele foi bastante desafiador porque a jurisprudência já tinha caminhado fortemente em relação a essa troca, né, de documentação, esse uso de documentação entre familiares, né, dessa atividade rural. Mas o ponto que foi trazido aqui na 327, ele é muito específico, que é a utilização como o início de prova material do exercício, então, da atividade rural, aproveitar a documentação em nome do cônjuge de uma atividade como empregado rural, né? E isso sempre foi uma divergência grande, né? Na jurisprudência, se poderia então haver essa simbiose de tipos de atividades rurais da prova, né? Para se demonstrar a atividade em regime de economia familiar. Particularmente, é claro que o tema traz a questão do cônjuge, né? Então a interpretação serviria para ambos os lados, mas historicamente nós sabemos que é justamente a condição de mulher rural que historicamente sempre teve uma dificuldade muito grande de prova, né? Então, a gente traz aqui no voto justamente essa dificuldade histórica da mulher, né? Eu trago um pouco a questão da minha vivência. Eu fiquei quase 20 anos no sistema de juizado, saí recentemente, então em JEF, turmas recursais, e nós percebemos uma grande dificuldade de prova por parte da mulher. Então, nas certidões de nascimento, de casamento, que sempre são utilizadas como prova, né, da atividade rural, a mulher ela vem qualificada como do lar, né? Também a gente percebe, né, essa dificuldade nos contratos, né, de aquisição de pequenas terras, né? Então a mulher sempre sendo qualificada como do lar, sendo que nós sabemos, até pela condição socioeconômica, né, desse grupo familiar, que a mulher, ela, na sua grande, maciçamente maioria, ela precisa efetivamente executar atividades rurais, seja para manutenção da família, né, seja trabalhando como boia fria, como empregada rural nesse contexto, né? E aí, historicamente, então, essa dificuldade. Então, o tema 327, ele perpassa por toda essa condição histórica e essa dificuldade histórica da mulher, mas traz também
toda essa simbiose de atividades rurais de quem sobrevive do campo, né? Então, no mais das vezes, a família está ali, né? Então, ela está produzindo em regime de economia familiar e um dos cônjuges, normalmente o marido, acaba executando uma atividade como empregado rural, né? Então, quando isso ocorre, né, no meu entender, o que eu trago no voto, e que foi o voto vencedor, acolhido pelo colegiado, o que acontece é que essa prova como empregado rural, um registro numa carteira de trabalho, em verdade, ela está reafirmando a condição da família de trabalho nas lides rurais, né? Então, compreendendo que existe, né, na nossa realidade brasileira essa essa gama de atividades, de tipo de atividades rurais, que demonstra, então, efetivamente, que a família está ali trabalhando e sobrevivendo da terra. É inconcebível imaginarmos, então, na minha perspectiva, na minha visão, de que o fato de o marido estar trabalhando como empregado, que isso exclui o regime de economia familiar, né? Mesmo porque a gente tem na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirmado que, por exemplo, a atividade como empregado urbano, inclusive, por poucos períodos, ela não desqualifica a condição de atividade rural. Então, o voto ele vai nesse sentido, né? Ele avança nesse sentido e reconhece, então, a carteira, né, o registro em carteira de trabalho como empregado rural, como início de prova. Esse é outro ponto, né, Odilon, porque o início, nós não estamos falando que está aprovado, né, mas ele é o início. Olha, essa mulher, ela vive do campo, né, ou o cônjuge vive do campo, nas lides Pelo, rurais. pelo menos se oportuniza, né? Ela produzir uma prova oral, né? Trazer uma testemunha, não é isso, Luciano? Exatamente, né? Então vai depender ali dela ser essa prova, esse início de prova moral rural, né? Falando, olha, eu vivo do campo, eu moro no campo, né? O contexto familiar é de atividade no campo, que seja um início de prova material que precisa, logicamente, ser corroborada aí por uma prova testemunhal que seja robusta, né? Que seja uma prova harmônica, uma prova que seja efetivamente convincente, né? Então, esse é o entendimento do tema 327. Agora, Luciana, tem havido, até mesmo por parte do Conselho Nacional de Justiça, né, uma preocupação, né, com esta questão do trabalho da mulher, da invisibilidade do trabalho da mulher, né, houve até o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que é, inclusive, citado no seu voto. Você talvez pudesse falar um pouco para a gente como é que esse tema 327 se insere dentro desta política judiciária, né? Não, olha, perfeito ponto que você traz, e eu, ao longo do voto, eu procurei, eu menciono, né? Eu acho que esse protocolo com perspectiva do gênero do CNJ foi um marco, chamando a atenção para essas perspectivas de obstáculos e dificuldades da mulher, da prova, né? E o protocolo adentra exatamente nesse ponto, que é o ponto da atividade rural. Então, eu trago isso onde se mostra, né, que a mulher, é claro que ela, nesse contexto, é uma mulher que
ela precisa dar conta de todo o contexto familiar, de todo um contexto de criação dos filhos, de cuidados, né, dentro da família, de limpeza, mas é inimaginável a gente afastar esse contexto dessa mulher da lide rural, né? Porque ela vai, né? E esse protocolo traz essa perspectiva. Essa mulher ela vai cultivar, ainda que para o consumo próprio ali do núcleo familiar, ela vai também criar alimentos, né, que criar, desculpe, galinhas, porcos, né, e esse protocolo ele fala dessa forma mesmo. Eu trago até no curso do voto um parágrafo que cuida especificamente desse ponto, né, e esse protocolo fala que o fato, então, é uma visão bastante distorcida, imaginar que o cuidado familiar, né, que normalmente, historicamente, ficava na mão da mulher, ele exclui a condição dela de segurado especial, né? E aí eu trago, inclusive, os normativos, a própria Constituição Federal, né, reconhecendo essa igualdade de gênero, mas também a legislação para o reconhecimento desse trabalho dessa mulher enquanto segurado especial. Mas é interessante que, a despeito de toda a proteção constitucional, a infralegal, né, a gente percebe que administrativamente, historicamente, isso foi oscilando, esse reconhecimento, e, portanto, esse protocolo com perspectiva de gênero, ele chama atenção para esse olhar, né? E eu cito também, eu trago aqui a própria Convenção da Mulher, que entrou em vigor em 1981, a Declaração de Viena de 93, né? E citando aqui um texto da desembargadora Inês Virgínia, porque justamente é uma preocupação, né? Uma preocupação desse reconhecimento para fins previdenciários desse trabalho dessa mulher. Então, eu procuro trazer isso no voto, mas eu lembro sempre, né, ao final, de que o tema 327, ele, a despeito de ele ser direcionado, né, majoritariamente pela questão da mulher, ele é uma via de mão dupla. Eu tive até, para finalizar esse voto, que foram os últimos parágrafos, né, eu fiquei refletindo, eu falei, poxa, não, sem dúvida, é claro que a questão é da mulher, mas também eu acho que eu estaria ali fugindo da perspectiva isonômica se eu não abordasse também a questão do homem, né? Que eventualmente uma mulher que esteja na condição de boia fria e entre safras, né? Essa mulher está trabalhando como boia fria, que isso também seja usado como início de prova para fins de demonstração do trabalho do homem, né? Então, eu fiz realmente essa abordagem e eu acho que ela é fundamental para a gente avançar em relação ao reconhecimento do trabalho da mulher. Excelente, Luciana, muito bem explicado. Eu vou fazer apenas um registro aqui da tese, né, que você propôs e que foi acolhida pelo colegiado, né? Então, a tese do tema 327, né, ficou: constitui início de prova material do exercício de atividade rural a documentação em nome do cônjuge ou companheiro que o qualifica como empregado rural para fins de concessão de benefício previdenciário na condição de segurado especial. Então, essa foi a tese proposta pela minha querida amiga Luciana e que foi acolhida neste tema 327. Então, Luciana, mais uma vez aqui agradecendo a sua presença, a sua disponibilidade para nos trazer aí, como relatora do tema 327, as suas considerações, né, a respeito, e dizer que foi um prazer revê-la, né? Infelizmente não estamos tendo mais o nosso convívio
mensal na TNU, mas nos caminhos da justiça aí, estamos sempre nos encontrando, né? Certamente, eu deixo o meu abraço saudoso, tenho mesmo, estar na TNU é desafiador, né? Porque como este tema 327 e tantos outros aí demandam realmente muito amor e dedicação à causa, né? Mas deixando meu abraço saudoso, eu agradeço fortemente a oportunidade de falar desse tema que me é tão caro. Muito obrigada. Então, obrigado, Luciana. Um abraço, Luciana. Agradeço a todos que nos assistiram e uma ótima semana, Luciana. Obrigada, igualmente.